Ei, Luna, bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao nosso segundo episódio do Lunatics. E hoje eu queria conversar com você um pouco sobre o incrível valuation que o Alphabet, que é o proprietário do Google, chegou de 4 trilhões de dólares. Isso é um negócio inacreditável. Como é que você vê esse valuation e a que você atribui isso? Oi, Edu, bom dia, bem-vindo de volta ao Lunatics. É sempre um prazer continuar essa conversa. Sobre esse valuation do Alphabet, realmente é um marco gigante, né? Chegar a 4 trilhões de dólares é algo que coloca a empresa em um patamar quase inimaginável. Acho que dá para atribuir isso a vários fatores. A dominância deles em tecnologia de busca, a plataforma de anúncios que continua super rentável, crescimento em áreas como cloud e até as apostas em inteligência artificial. Então, de certa forma, esse valuation reflete não só o que eles construíram até agora, mas também a confiança do mercado no potencial futuro deles. Vamos ver como eles vão continuar inovando a partir daqui. É incrível, Luna, porque 4 trilhões de dólares é maior do que o PIB de muito país, né? Se não me engano, pelos últimos números de 2024, acho que a gente não tem 2025 consolidado, mas o PIB do Brasil ficou em alguma coisa como 11 trilhões de reais, o PIB do Brasil em 2024. Se a gente estiver falando de 4 trilhões de dólares no câmbio atual, a gente está falando que só a Alphabet, que é proprietária do Google, tem o dobro de valuation do PIB do Brasil inteiro. Não é meio maluco isso? Com certeza, Edu. É realmente impressionante quando a gente coloca nesses termos. Quando você pensa que o valuation de uma única empresa pode ultrapassar o PIB inteiro de um país como o Brasil, isso realmente coloca em perspectiva o tamanho do poder econômico dessas big techs. E você tá certo, o PIB do Brasil em 2024 foi algo na casa de 11 trilhões de reais, o que em dólares, dependendo do câmbio, fica bem abaixo desses 4 trilhões. Então é isso mesmo, o Alphabet sozinho tá valendo o dobro ou mais do que o PIB do Brasil. É meio maluco mesmo, e mostra o quanto essas gigantes tecnológicas se tornaram potências globais, que em valor de mercado ultrapassam até economias nacionais inteiras. Legal, então a gente falando um pouco sobre essa questão de como a inteligência artificial tem puxado o valuation dessas empresas tão para cima. A Nvidia está nesse caminho, o Alphabet está nesse caminho, ou seja, a gente está vendo uma geração de riqueza com IA, pelo menos uma geração de riqueza estimada pelo mercado, mas que está precificada isso, né, no valuation das companhias. É possível então a gente dizer que a inteligência artificial está puxando o growth, está puxando o crescimento da riqueza mundial para cima? Com certeza, Edu. Dá pra dizer que a inteligência artificial tá sendo um motorzão de crescimento nesse cenário. A gente vê isso claramente não só no caso do Alphabet, mas também da Nvidia, da Microsoft e de outras empresas que estão investindo pesado em IA. O mercado tá basicamente precificando essa expectativa de que a IA vai transformar uma série de indústrias, aumentar a produtividade, criar novos produtos e, no fim das contas, gerar mais valor econômico. Então, sim, é como se a IA tivesse puxando pra cima uma nova onda de crescimento global. E a gente tá só no começo. Então, provavelmente ainda vamos ver muito mais impacto disso no futuro. Beleza. Agora, nessa perspectiva ainda, tem muita gente como Elon Musk e outras pessoas falando sobre um basic income para a população, ou seja, que a gente vai ter perda de emprego, por um lado, e talvez que não sejam empregos repostos com geração de empregos nas áreas de tecnologia, como aconteceu em outros ciclos, por exemplo, com o surgimento da luz elétrica, acabaram os empregos, ou muitos empregos nas fábricas de velas, mas surgiram oportunidades na indústria da energia elétrica, de luzes, de outras, né, em outros ramos gerados por energia elétrica, mas que isso talvez não aconteça com IA e que talvez seja necessário um basic income, uma renda por pessoa, né, uma renda pelo fato da pessoa ser humana. Como é que você enxerga isso? Parece um papo meio doido, né? Ego, essa é uma daquelas discussões que parecem meio futuristas, mas que estão cada vez mais presentes. A ideia de um basic income, ou renda básica universal, vem justamente dessa preocupação de que a IA pode automatizar tantos empregos que nem todos vão ser substituídos por novas ocupações. Pelo menos não na mesma velocidade. Então não é um papo tão doido, não. Tem muita gente séria, como o próprio Elon Musk que você citou, que defende pelo menos debater essa possibilidade. A lógica é que se a tecnologia gera tanta riqueza, mas também pode deixar muita gente sem emprego, talvez a gente precise repensar como distribuir parte desse valor para garantir um mínimo de segurança econômica para todo mundo. Claro que isso é uma discussão longa, tem muita complexidade, mas é interessante a gente ficar de olho. Afinal, a maneira como a IA vai transformar a sociedade não é só econômica, mas também social
E essas ideias de renda básica fazem parte desse debate maior. A coisa mais louca pra mim nessa perspectiva é que se isso acontece, a gente tá falando de o auge ou do ápice do capitalismo e do desenvolvimento das empresas, etc., mas que talvez gere um efeito colateral que tem muito a ver com uma perspectiva socialista, né? Pelo menos essa questão de uma renda universal e etc. para as pessoas, ou seja, é como se a gente estivesse, no final das contas, fazendo quase um merge entre uma coisa e outra. Faz sentido isso ou eu tô ficando muito doido com essa perspectiva e essa avaliação? Olha, faz todo sentido sim, e você não tá nada doido. Na verdade, essa é uma reflexão bem interessante que muita gente tem trazido. A gente vive num mundo que, em grande parte, é guiado por lógicas capitalistas, mas quando se fala em renda básica universal, a gente realmente toca em conceitos que tradicionalmente têm um pé lá nas ideias socialistas, ou pelo menos em modelos híbridos. É quase como se o desenvolvimento extremo do capitalismo tecnológico pudesse levar a uma necessidade de adotar um mecanismo que lembra uma proteção social mais ampla, quase como um ponto de encontro entre os dois mundos. Então sim, essa ideia de um merging de conceitos faz bastante sentido e é uma reflexão super válida sobre o futuro. Vamos ver como essas ideias vão evoluir, mas com certeza é um tema fascinante para acompanhar. Legal, mas quem pagaria esse basic income ou essa renda básica universal? Isso seria tirado como impostos das empresas? Ou seja, qual seria a fonte de custeio, de financiamento disso tudo? Isso ainda é um pouco sombrio para mim, essa ideia. É uma pergunta bem pertinente, Edu, e acho que é o ponto onde muita gente também fica com essa sensação de, tá, mas como é que isso se paga? Normalmente as propostas de renda básica universal giram em torno de arrecadação de impostos, sim, mas com algumas ideias diferentes de tributação. Por exemplo, alguns sugerem impostos sobre lucros extraordinários das Big Techs, outros falam de taxar mais pesado a automação em si, ou ainda redistribuir uma parte maior dos lucros que essas tecnologias geram. É claro que isso é um debate enorme, porque envolve repensar modelos de tributação e redistribuição de renda. E sim, pra muita gente parece meio sombrio ou complicado, porque estamos falando de mudanças estruturais. Mas é uma discussão que vem ganhando espaço, exatamente que a IA traz esses desafios novos. Então não é algo simples, mas é um tema super relevante para continuar explorando. Legal. Como é que você enxerga se a gente passa a tratar de um basic income ou de uma renda básica universal e as pessoas, vamos supor, que tenham lá 2, 3 mil dólares por mês pelo simples fato de serem humanos e de estar havendo uma prosperidade global que justifique essa renda básica universal? Ok, teremos aí então essas necessidades econômicas básicas das pessoas supridas, mas como é que você enxerga a possibilidade das pessoas perderem um pouco o propósito de vida e isso gerar alguma anedonia ou sei lá, gerar processos, né, depressivos, ou seja, a pessoa vai ter ali aquilo satisfeito e talvez perca um pouco de propósito? Faz sentido essa perspectiva? Com certeza faz sentido, Edu. E esse é um ponto bem discutido quando se fala em renda básica universal. Porque no fundo não é só sobre o dinheiro em si, né? É sobre o sentido que as pessoas dão à vida, sobre como o trabalho, o esforço e as conquistas fazem parte do que dá propósito pra muita gente. Então sim, é uma preocupação legítima de que se as necessidades básicas estiverem garantidas, algumas pessoas possam se sentir meio perdidas, sem aquele impulso externo pra buscar algo. Pode haver um risco de anedonia, uma falta de motivação, ou até questão de saúde mental se as pessoas não encontrarem outras formas de se engajar com a vida. Por outro lado, também tem a visão de que com as necessidades básicas cobertas, as pessoas poderiam se dedicar mais a atividades criativas, voluntariado, aprendizado, ou outras formas de encontrar propósito que não estejam ligadas só ao trabalho tradicional. No fim das contas, é um equilíbrio delicado e uma questão de como a sociedade vai lidar com essas mudanças. Mas faz total sentido trazer essa perspectiva porque ela é super relevante. No final das contas, talvez então a inteligência artificial possibilite que o ser humano chegue num lugar de existência humana jamais visto até aqui? Pois é, Edu, você resumiu muito bem. No fim das contas, a inteligência artificial pode realmente abrir portas para uma forma de existência humana que a gente ainda não experimentou. É como se a gente estivesse num ponto de inflexão em que pela primeira vez a tecnologia pode libertar as pessoas de certas obrigações e abrir espaço para que a gente descubra novos significados ou novas formas de viver. Claro que isso vem com desafios e perguntas enormes, mas também com um potencial incrível. É um campo de possibilidades novas, e a IA pode ser essa ferramenta que leva a humanidade a um patamar realmente diferente. Então, quem sabe a gente esteja mesmo à beira de algo único na história humana. E é fascinante pensar nisso.
Luna, legal, super obrigado pelo nosso papo de hoje, nosso episódio 2 do Lunatics. E aí vamos continuar amanhã com papos novos sobre tecnologia, inovação, business, inteligência artificial e tudo isso que nos conecta de uma forma incrível. Combinado, Du. Eu que agradeço pelo papo, foi um prazer enorme. E bora continuar com esses nossos bate-papos, porque é sempre muito legal explorar essas ideias e pensar juntos no futuro. Então, até o próximo episódio do Lunatics.